Boa noite, galera. Boa noite, internautas. Boa noite, você que nos assiste sempre nesse programa Debates e Verdades. Hoje é uma noite especial, um tema super importante. Queria saudar todo mundo que está em casa, assistindo a gente pela internet, é quem vai assistir depois. Hoje, nessa live de 26 de outubro, está sendo transmitido pelo canal Progressista Severianense pelo Facebook. E queria agradecer a todo mundo que está em casa assistindo a nossa live. O tema da live hoje é bastante importante, super importante, melhor dizendo, assistência social. Esse é o tema da nossa live de hoje. E para dialogar comigo, para a gente discutir esse tema, é mais uma conversa com aquele cafezinho, né? Não é nem um negócio bem técnico, uma conversa mesmo. Eu trouxe minha amiga Ana Priscila, lá de Mossoró. Ela é assistente social, formada pela UERN em 2006, é especialista em saúde mental, especialista em saúde da família, é assistente social efetiva da Prefeitura de Mossoró desde o ano de 2012. Priscila, eu queria muito agradecer pela sua presença e o espaço está aberto para você dar uma boa noite aí para os internautas. E a gente daqui a pouco começa o nosso bate-papo aqui sobre pontos bastante interessantes. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. É com alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite, tomando aquele cafezinho para um debate de forma muito simples, muito direta. Conto com a participação de vocês e a gente vai conversando e interagindo dessa forma, tá bom? Então, como já foi apresentado há pouco, né? Eu sou aqui de Mossoró, mas sou uma cidadã do Rio Grande do Norte, do Brasil, e espero por isso colaborar nessa conversa maravilhosa de hoje à noite, tá bom? Sou mãe, sou assistente social e acredito que a gente vai ter uma boa conversa. Muito obrigado, Priscila. Já vou colocar aqui a tela principal do nosso bate-papo, onde eu tenho aqui a minha câmera, a câmera de Priscila. Aqui no meio tem uns temas que serão debatidos e o tema é assistência social. Então já vou colocar aqui, sem mais delongas, vou colocar aqui na tela o primeiro ponto que será debatido. Priscila vai colocar seu ponto de vista. No que eu puder ajudar também, não é minha área, mas de repente eu posso dar uma opinião também, né? Nessa Sim, nossa conversa. Então, o primeiro ponto é o seguinte: criar o centro de juventude que possibilite o gerenciamento de políticas voltadas para os jovens. Esse é o primeiro ponto da discussão de hoje. Criar o centro de juventude que possibilite o gerenciamento de políticas voltadas para os jovens. Priscila, qual a sua opinião em relação a esse ponto? Que seria esse centro de juventude na sua concepção? então, imagine que o jovem ele tem uma quantidade de ideias. Acredito que um leque de ideias novas. O jovem acompanha essa mudança toda de tecnologia. Então, o que puder trazer para toda a comunidade nesse ponto de união, de busca por direitos, né, consolidação desses direitos, de forma que o grupo de jovens, o centro da juventude, vai ser um centro de força, de unir pensamentos, unir ideias. Né? E os jovens são a força maior, acredito, para esse futuro próximo e o futuro mais à frente. Né? A gente tem que pensar no hoje, mas tem que pensar que esse jovem ele tem que se formar um adulto responsável para que tudo aconteça de forma sempre correta, sempre justa, né? Então, o centro de juventude, ele vai ser importante para as políticas voltadas para os jovens, porque a participação desse jovem, o entendimento desse jovem, é o que vai fazer esse centro progredir, né? Esse centro crescer dentro do entendimento do que é a política pública
E o que é que o jovem tem direito, como alcançar esses direitos, como ter uma juventude mais saudável, né? Sem pensar no sentido só saúde do corpo. Você tem que pensar nessa saúde de forma mais ampla. E os jovens são a peça-chave, eu acredito, para esse crescimento de toda a comunidade. Muito bem colocado, viu, Priscila? Então, pelas suas palavras, percebe-se a importância desse ponto, seria um ponto de encontro desses jovens. Sim. Muito bom, muito bem colocado. Agora, entender realmente esse ponto. Por isso que é bom falar com alguém da área, né? E vamos aqui para o segundo ponto. O segundo ponto diz o seguinte: formalizar parcerias com universidades, escolas técnicas, SEBRAE, SESI, SENAC e outras entidades públicas e privadas que possibilitem oferecer cursos técnicos profissionalizantes. Qual seria a importância dessas parcerias no seu ponto de vista? Então, eu trabalho na saúde, e na saúde a gente tem um entendimento de uma rede de serviços. Mas vamos levar esse entendimento de rede de serviços também para a educação. Então, existem as universidades, as escolas técnicas, o SEBRAE, o SENAI, o Sistema S como um todo, mas se eles não tiverem juntos, não formarem uma rede, qual será o sentido? Então, seriam intercâmbios. Eu vejo como um intercâmbio. Você é aluno da universidade, mas você pode colaborar com os alunos do Sistema S, né? Do SESI, SENAC, do SEBRAE, enfim. As entidades públicas e privadas, elas podem ter um trabalho conjunto, pensando como? Pensando numa parceria que forme realmente essa rede. Vamos pensar no, vou dar um exemplo da saúde. Você está numa unidade de saúde que não faz um determinado serviço, então você é encaminhado para outro. Na educação não é diferente. Então, uma escola privada, ela pode fazer uma parceria para oferecer, por exemplo, um curso de inglês profissionalizante e formar uma turma intercambista, a gente poderia chamar de outra instituição. Então, a parceria é isso, a parceria é pensar no bem comum e unir forças, formar essa rede, um dando a mão para o outro, de forma que todos venham a ter esse benefício, né? Também na educação. Não sei se ficou claro com relação ao exemplo que eu dei, Ficou mas é sim. pensar nessa rede, universidades, escolas técnicas, de forma que trabalhem juntas, né, que ofereça aquele serviço para o seu público, por exemplo, os seus alunos matriculados, mas que abram também para toda a comunidade, para que possa participar. Muito bem colocado, Priscila. E essas parcerias são muito importantes. Eu sou educador, trabalho aqui no Ceará e a gente sempre tem projetos com parcerias. Sim, Parcerias, quem faz só tem a ganhar. sim. E vamos aqui para o terceiro ponto. Terceiro ponto que diz o seguinte: manter e ampliar a formação permanente para os profissionais da rede socioassistencial do município. Esse é o terceiro ponto da nossa discussão. Pode ficar à Ok. vontade, Priscila. O que é que eu penso com relação à formação permanente? O profissional ele tem que aprender a aprender. Como é que você aprende a aprender? Você tem que entender que o seu aprendizado não termina lá na sua primeira formação. Então, é uma educação continuada, ou seja, tanto na sua área, onde você estudou história. Então, assim, o que você estudou na faculdade, você aprendeu bastante coisa, mas essa história ela é contínua. Então, existem as pós, né, as especializações, ah, enfim, um mestrado, um segmento mais direcionado para a academia, como um mestrado, um doutorado, mas existem também os aperfeiçoamentos, cursos rápidos, cursos online, que hoje a plataforma é tão grande de cursos online, muitos são gratuitos. Então, assim, o que é que eu penso com relação a essa rede socioassistencial do município? Acredito que primeiro seria interessante um levantamento da realidade. Quem são esses profissionais? Como está a formação deles hoje? Em que momento eles pararam? Ou o que, que eles estão fazendo hoje? Então, faria-se esse levantamento, ao meu ver, e aí a pergunta:
o que eles desejam, né? O que eles gostam, como que eles se veem daqui a 5 anos, 4 anos. E aí, é em cima disso que eles vão mostrar qual é o interesse deles e também ter como se o centro, de repente, um centro de formação permanente que direcionasse, porque às vezes o profissional fica um pouquinho, eu não diria perdido, eu diria, às vezes se acomoda diante de N situações. Mas, assim, um centro de formação permanente também seria interessante, né? E, de repente, esse centro de formação permanente fariam também um trabalho conjunto com o Centro da Juventude, né? Então, assim, é pensar sempre pensar num trabalho coletivo, um trabalho em conjunto. Mas, de forma bem mais precisa, a formação permanente hoje, ela se tornou mais acessível, porque você não vai precisar viajar, sair da sua cidade. Hoje, com a internet, você consegue se manter sempre atualizado na sua área e buscar novas áreas também. Muito, muito bem colocado esse terceiro ponto. Priscila, eu vou pedir licença só um minutinho, que Lúcio Sim, Neto chegou aqui. Eu vou ótimo. colocar ele aqui para conversar com a gente. Em um minutinho eu retorno a falar contigo, tá bom? Ok. Pessoal, estou de volta aqui. Estava conectando aqui com meu amigo Lúcio Neto. Acabou de chegar, está na caminhada aí com a turma. E
Lúcio, você já conhece, mas eu sempre gosto de apresentar a pessoa. É Dr. Severiano, grande amigo meu, educador físico, e estava na caminhada aí com a turma. Ele está aparecendo aí na tela para vocês. Estava na caminhada com a turma aí, mas achou um local de internet e entrou aqui no link com a gente. Boa noite, meu irmão Lúcio. Fique à vontade para dar seu boa noite aí para a galera. E a gente está discutindo aqui os pontos sobre assistência social. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vanderlei, boa noite, meus caros severanenses. Estamos mais uma vez buscando discutir o plano de governo da coligação, uma vez que entendemos que é parte fundamental. Costumo falar que é o DNA do candidato, é o DNA do político que está buscando um mandato. Então, é de suma importância essa discussão, pautada num planejamento, pautada numa sistematização de ideias. Ideias essas que foram construídas coletivamente. Boa noite especial à nossa convidada, a assistente social. Tá bom? Valeu, meu irmão. Oi. Você é sempre bem-vindo nos nossos debates. Lúcio, a gente tava comentando aqui um ponto da proposta. Eu não sei se você está com a proposta em mãos aí. Priscila tinha dado a opinião dela aqui. Eu não sei se você está com a proposta em mãos. Você está na correria aí, né? Eu não sei como é que está a sua correria. Mas era um ponto sobre formação continuada, a importância de você formar os profissionais nessa rede de assistência social. Peguei você agora no rabo do foguete, né? Mas o que você acha sobre essa formação continuada? Super importante, né? Em qualquer área, né, Lúcio? Você que é educador. Não, sem dúvidas, sem dúvida. A formação continuada, ela é sempre bem-vinda. Nós entendemos que o profissional, ele não é o profissional que é perfeito, eu acho que ele vai de encontro a uma situação errônea. Eu não quero ser um profissional perfeito, eu quero sempre buscar a perfeição, sempre buscar a perfeição, sempre buscar a perfeição. Porque no momento que você se acha perfeito naquilo que você está desenvolvendo, naquela sua profissão, então você acaba cometendo alguns erros, algumas situações de comodismo que, de certa forma, vai travar as suas ações, né, naquilo que você está desenvolvendo. E na assistência social não é diferente. É uma área abrangente, é uma área que envolve, né, um desenvolvimento multifatorial, né, a questão da assistência social. Então, nessa área, digamos, nesse ramo aí de desenvolvimento, mais do que necessário essa formação continuada dos profissionais de assistência social. Muito bem colocado, Lúcio. Você chegou agora, a gente está no terceiro ponto, mas eu queria só recapitular aqui um ponto que Priscila foi muito bem na fala dela e que vai de encontro a você. Você é um cara jovem, educador físico, um cara jovem, tem uma visão diferenciada, eu já percebi isso. Seria, Lúcio, vou passar aqui de maneira rápida, já que foi discutido, mas eu queria ouvir sua opinião, já que você chegou agora. É o primeiro ponto da proposta, Lúcio. Eu vou colocar aqui na tela. Ele diz o seguinte: criar o centro de juventude que possibilita o gerenciamento de políticas voltadas para os jovens. Eu achei muito interessante o comentário de Priscila sobre esse centro de juventude, onde a gente ia ter reunião de jovens, ia ter reunião de ideias, uma coisa bem bacana mesmo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a criação desse centro da juventude. É, é uma política pública, uma proposta que é bem interessante, uma vez que nós percebemos um certo vazio em termos de direcionamento dos nossos jovens. Né? Os nossos jovens, eles estão vivendo, né, uma era digital
né, uma era virtual muito forte, muito pertinente hoje na sociedade, que, de repente, está desviando o foco de desenvolvimento social, de convivência social, que muitas vezes não leva esse jovem a focar o seu desenvolvimento de futuro, enquanto homem, enquanto mulher. Então, o centro da juventude, né, a proposta do nosso plano de governo vai de encontro a essa lacuna, né, que nós enxergamos. No momento da construção desse plano de governo, né, os especialistas da área, da equipe que construiu juntamente com a população, com a sugestão da população, né, percebeu essa lacuna, esse vazio ainda que existe, né, a falta, digamos, desse foco, esse direcionamento, né, para onde o jovem quer ir. Nós entendemos que, muitas vezes, falta vou usar até um dito popular, falta aquele empurrão, falta um empurrão, né, falta um incentivo, falta uma oportunidade. Então, esse centro da juventude, ligado à parte social, da assistência social do município, vai exatamente ao encontro, né, desse vazio, dessa lacuna, que muitos jovens, muitas vezes por querer, mas por não ser oportunizado, por muitas vezes não acreditar no seu potencial, não acreditar que é viável sim buscar um algo mais, né? Esse centro vai fortalecer essa parte de direcionamento do nosso jovem, de desenvolvimento, né? Nessa parte de buscar um futuro promissor, um futuro mais digno, né? Enquanto mulher, enquanto homem. Muito, muito bem colocado, viu, rapaz? Você complementou o que Priscila tinha falado, eu achei bastante interessante esse ponto. Era show de bola. Muito Vamos bom. aqui para o quarto ponto da proposta, que diz o seguinte: garantir a transparência, gerenciamento e equidade do cadastro único e implementação de políticas públicas voltadas para as famílias mais carentes do município. Eu queria ouvir a Priscila em relação a esse ponto, ela que é bem da área, né, Lúcia? E a gente Exatamente. vai aprender agora um pouquinho com ela. Pode ficar à vontade, Priscila. Então, vamos lá. Eu sou do pensamento que, para um mundo novo, a gente tem que buscar mais a simplicidade. Eu penso que palavras mais simples, um entendimento verdadeiro do que está sendo dito. Se não ocorrer isso, não existe o diálogo, não existe essa passagem da informação. O que é que eu quero dizer? A palavra equidade. Muitas pessoas não conhecem essa palavra. Então, assim, fala-se bastante em equidade. Então, vamos conversar partindo do princípio que os benefícios, eles precisam chegar a quem de fato precisa. Então, para isso, tem que existir uma imparcialidade. O que é isso? A justiça, nada mais que a justiça. O respeito à igualdade, não é isso? Então, penso que outro ponto-chave desse quarto ponto que a gente está conversando é a transparência. Essa transparência, ela tem que ser uma rotina. Não adianta uma transparência que não seja, que não aconteça, e não adianta uma transparência de fachada. Tem que ser uma transparência efetiva e uma transparência acessível. O que é isso? É da população saber onde encontrar as informações e a população precisa entender essas informações. Com relação ao cadastro único, penso que tem que se conhecer quem são essas famílias, quem são as famílias mais carentes, e tem que ter o cuidado sempre no cadastro, atualização do cadastro, essa atualização tem que ser periódica, e voltando ao início de forma simples e transparente. Muito bem colocado. Lúcio Neto, você quer comentar sobre esse ponto? Esse ponto é muito específico mesmo para assistente social. Fique à vontade, meu irmão. É verdade, é um ponto bem dentro mesmo da área de Priscila, mas
Quero só destacar, né, na fala, pegando até um gancho uma palavra da fala de Priscila, o plano de justiça, né? Fazer com que seja realmente feito através, principalmente desse cadastro único, feito realmente uma justiça social, né? A justiça onde coloque em par de igualdade, né? Principalmente no respeito a esse cadastro único. É um cadastro muito especial, um cadastro que deve-se ter um cuidado, deve-se ter eu diria, um carinho, né, especial no desenvolvimento desse, né, para que realmente pessoas não fiquem de fora, né, que esse cadastro chegue realmente a essas pessoas, né, que façam valer essa justiça, né, e essa parte da justiça social, é uma parte interessante, é uma parte principal que eu queria destacar, né, é uma das situações que me motivou, né, a ter essa convicção de entrar na política, é Eita, tá fazendo essa muito parte barulho. de fazer um pouco, né, de justiça. E o cadastro único, né, é uma parte que nós temos que tratar com muito carinho e atenção. Muito bem colocado, meu irmão Lúcio. Vamos aqui para o quinto ponto. Nossa live de hoje é uma live curta, porque só são 5 pontos. Mas aqui eu estou com 2 pessoas capacitadas. E é uma conversa muito bacana mesmo. Então, o quinto ponto da discussão, quinto e último ponto da discussão de hoje, desse tema assistência social, que é um tema fundamental, não só nessa época, mas em qualquer época de discussão, um tema fundamental. O quinto ponto diz o seguinte: fornecer assistência funerária para as famílias que necessitem. Priscila, qual a importância social desse tipo de assistência, no seu ponto de vista? Vou usar o gancho agora do professor Lúcio com relação ao carinho que ele vinha falando, né? Então, esse ponto, ele está totalmente relacionado a essa atenção e esse carinho com essa família. Então, além de falar da morte, a gente tem que falar da vida e desse conjunto de detalhes. Quando um ente querido seu acontece de falecer, de ir a óbito, né? E eu trabalho na saúde, então essa é a minha realidade diária. Então a gente vê acontecendo mesmo essa necessidade da família de se despedir de forma digna, né, do seu familiar. Então a gente tem uma frase que não é minha, mas que diz que toda pessoa é o amor de alguém, não é isso? Então a gente tem que ter esse carinho e valorizar cada pessoa. Então, com relação à assistência funerária, até onde eu tenho conhecimento, ela vai variar de município para município. Então, assim, não conhecendo a realidade hoje, como que acontece, mas seria uma implementação desse serviço, dessa política pública tão importante. Eu diria que a importância maior vai estar nesse cadastro dessas famílias. E aí volta aquele ponto. Quem são as famílias, né, de Dr. Severiano? Quem são essas famílias? Quais são com que trabalham? Qual a sua renda? E outro ponto interessante da assistência funerária é o acesso, porque quando acontece o óbito, ele não tem hora para acontecer. Então, essa família tem que se sentir segura com quem ela vai falar, para quem ela vai recorrer, qual telefone que ela vai ligar, então ela precisa entender como agir diante dessa situação. Documentação necessária para que essas informações não venham feito uma cascata, essas informações aconteçam no momento difícil, no momento do óbito. Então, seria uma informação prévia, né, passada para essas famílias de como vai acontecer essa assistência funerária, né, que vai trabalhar em cima do cadastro. Como a gente vinha conversando anteriormente, uma coisa ligada à outra. Então, o CAD, o Cadastro Único, por exemplo, que trabalha o Bolsa Família, ele também vai trabalhar com a assistência funerária, o mesmo cadastro. Então, assim, acredito que a questão de quem procurar é muito importante para que a família saiba,
que a qualquer momento vai poder contar, e a questão de explicar com antecedência o que vai precisar. Aqui em Mossoró, como já virou uma rotina, acontece de forma... o entendimento da população aqui em Mossoró já aconteceu, é isso que eu quero falar, e vai acontecer para vocês também. Então, acredito que é isso. Muito bem, bem colocado, Priscila. Bastante interessante esse ponto da assistência funerária. Meu amigo Lúcio Neto, você queria comentar em relação a isso? Então é um ponto bem assim, de impacto, né? Nós estamos falando de uma passagem, né? De vida. A gente vê o seguinte, o cadastro único, ele vai ser decisivo para o acesso a essa política pública, né? Da assistência funerária. Nós queremos vida em abundância, lógico, né? Isso é um fato. Mas nós temos que nos preparar, né, para essa passagem. E é uma passagem que não tem hora marcada, não tem data, não tem dia. Então, o município deve se preparar para fornecer essa política pública, onde os munícipes que se encaixam dentro dessa política pública tenham a segurança de, quando necessitar, né, saber endereço e onde vai buscar, sem intermediário, sem ter que ligar para um vereador, sem ter que ligar para o secretário, porque é um momento de muita angústia, é um momento de muita dor, é um momento que a emoção, né, toma de conta e o sentimento vai a mil, esse sentimento de perda, e temos que ter uma coisa bem direcionada e bem definida, né, do município para o município oferecer. Os familiares vão, vão buscar, né, diretamente na fonte, sem uma burocracia, sem obstáculos, sem barreira, como eu falei, sem muitos intermediários, né, como vereador, secretário, enfim. Um local definido, um endereço definido para um momento tão difícil, né, para todos nós. Muito bem, meu irmão. Então, creio que quem está em casa teve uma aula gratuita agora, viu? Não é bem a minha área, sou professor de física, mas a assistência social está presente no nosso meio, né? E ouvir vocês foi muito bom, viu? Então, propostas bastante interessantes e eu sempre fiz isso, Lúcio. Você que participou da construção Sim, desse plano, eu também que participei na área da educação. Todas as propostas são viáveis, né? Não é nada de outro mundo. Todas as propostas são Sim, viáveis, todas as propostas que dá para fazer. Não adianta prometer se não dá para fazer, né, Lúcio? Então, isso. eu acho bastante interessante esse ponto que as propostas são viáveis. E é isso. Nossa live hoje foi mais curta, porque só eram 5 temas. E tivemos uma colaboração super importante, Ana Priscila, pela sua formação. Eu já vi que a capacidade dela era gigante. Léo me falou muito bem de você, Priscila. E Lúcio Neto chegou para brilhantar ainda mais um momento. Nas correrias dele aí, nessa época de campanha, mas chegou e Uhum. colocou seu ponto de vista. Então, só ganhou quem esteve em casa assistindo. Quem não assistiu agora vai poder assistir depois. Um Sim. momento super importante. Então, eu queria passar a palavra para vocês fazerem, digamos assim, os agradecimentos finais desse nosso momento. Vou começar, Lúcio, por Ana Priscila, que está mais longe, né? Está em Mossoró. Ana, fique à vontade e desde já eu agradeço por ter aceitado o convite para a gente discutir temas tão importantes. Eu que agradeço, estou aqui abastecendo a xícara, foi um café muito agradável. Me chama a atenção quando fala no mundo novo, como eu disse anteriormente, acredito que esse mundo não é complicado, as pessoas estão complicando muito, então é mais simplicidade, mais informação, mais orientação, menos burocracia. Então, como o professor Lúcio muito bem falou, você precisa saber onde recorrer, com quem falar, né?
Então, os benefícios, como eu disse, precisam chegar a quem precisa. E quem precisa, precisa dessa informação olho no olho, desses momentos de café. Assim como os jovens também, né? Voltando ao primeiro ponto, como o professor Lúcio falou, os jovens estão dispersos, então eles precisam desse olho no olho, eles precisam de rodas de conversa, como no nosso tempo acontecia, né? De forma mais frequente. Os jovens estão trancados em suas casas, distantes, acham que estão perto, usando só a internet, né? Então, penso que o centro de juventude, penso que esse olho no olho, penso que todas essas pautas conversadas, o intercâmbio na parte da educação, essa parceria das universidades, essa formação permanente dos profissionais, tudo isso nos leva a pensar nesse olho a olho, nesse café, nessa conversa aberta, né? Tira as palavras difíceis, substitui por palavras de fácil compreensão. E eu acho que o caminho é esse. O prazer é todo meu e espero um dia poder estar perto de vocês. Priscila será muito bem-vinda na nossa cidade, uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Meu amigo Lúcio Neto, eu queria que você também desse seu boa noite aí para quem está em casa, nos assistiu nesse momento. É você que chegou de última hora, mas que abrilhantou nosso quadro. Fique à vontade, meu irmão. Infelizmente, contratempo de informação em relação achava que era na sexta-feira, né? Eu confundi aqui o dia mas que mesmo na caminhada, mesmo que na correria, ter o trato, né, de uma coisa tão importante, né, quando se trata de um plano de governo para 4 anos de um município, em uma disputa eleitoral, ser tratado com tanta responsabilidade, como nós estamos tratando em todas as áreas, né, ter a participação, queria parabenizar a assistente social, Priscila, que agregou bastante a essa discussão sobre assistência social, e dizer aos severianenses que a nossa coligação está preparada para desenvolver uma gestão mais próxima, para desenvolver uma gestão mais popular, para desenvolver uma gestão mais simplificada, onde cada severianense possa saber, né, chegar até as políticas públicas que o município tem para oferecer. Nós temos a certeza, a nossa coligação tem a certeza, o candidato a prefeito Laércio, o candidato a vice-prefeito Edgley, tem a certeza de uma gestão mais simples, de uma gestão direta, mas uma gestão onde a gente traga o povo para o centro dessa gestão. E que todos nós possamos desenvolver uma gestão de olho no olho, uma gestão de se colocar no lugar de cada um, enxergar a necessidade de cada um, né, necessidade que são diversas, que vão aparecendo no desenvolvimento da gestão. Temos uma demanda heterogênea, é importante essa visão. Mas nós temos um fator que é de suma importância. Por mais que tenha uma burocracia tremenda, que nós sabemos que tem uma gestão pública, uma burocracia tremenda, uma responsabilidade tremenda. Mas tem um fator primordial que dá para injetar em qualquer parte, em qualquer gestão, em qualquer lugar que nós estejamos, que é amor ao próximo, que é se colocar no lugar do outro. Então, fazendo uma gestão dessa forma, fazendo uma gestão nesse sentido, tenho certeza, severanense, que nós vamos avançar e vamos avançar muito no que diz respeito ao desenvolvimento, no que diz respeito ao atendimento a todos nós. Um abraço, é sempre um prazer estar discutindo o futuro da nossa cidade. E, para finalizar, pedindo o seu voto, pedindo a sua confiança, pedindo se acreditar, né, essa oportunidade a Laércio, prefeito, e Edgley, vice-prefeito, para os próximos 4 anos. Reforço o pedido do voto mais uma vez. No dia 15, vamos votar no 11
para podermos agregar todas essas nossas propostas e dizer que o mundo novo é possível. Um abraço a todos, um beijo no coração. Muito bem colocado, muito obrigado, meu amigo Lúcio Neto. Mais uma vez, muito obrigado, minha amiga Priscila, que está lá de Mossoró, tirou um tempinho na sua vida corrida aí, mas que deu uma aula para a gente aqui à noite. Então é isso, pessoal. Esse foi o ponto da nossa live Debates e Verdades sobre assistência social. Espero que tenha ajudado vocês a compreender muito bem esses pontos. Proposta totalmente viável e que só vai fazer o município crescer. Então fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.